o tema é planejamento e seus resultados. E para conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o empresário Carlos Afonso, que é administrador de empresas e contabilista. Ele também é bacharel em administração de empresas, técnico em contabilidade e pós-graduado em gestão empresarial e em administração financeira. Seja muito bem-vindo aqui, Carlos, no nosso programa hoje. Conta um pouquinho da sua história. Eu já fiz aí um resumo aí do seu currículo, mas conta um pouquinho mais aí dessa sua viagem, desse seu passeio pelos números. Eu tenho a impressão, Silvia, que eu nasci para finanças, né? Então, desde o meu primeiro emprego formal, que foi em banco, né, sempre lidei com os números. Passei por um banco, passei por um segundo banco, passei por uma empresa de consultoria, setor educacional, organização sem fins lucrativos, até decidir empreender com os meus sócios, né? Então, essa fase do empreendimento, nós montamos uma empresa de treinamentos corporativos, uma escola de negócios. E em seguida, a reboque veio a contabilidade e auditoria, né? Então, a minha vocação, né, sempre foi para os números. É um negócio que é aquilo que me alegra, é aquilo que me dá prazer e aquilo que eu faço com a maior satisfação. Teve muitos erros, muitos acertos nesse movimento aí, até chegar onde você está hoje? Quem nunca, né? Acho que a nossa trajetória pessoal e profissional, ela eventualmente vai ser marcada por algum erro. O importante é identificar o erro e aprender, né? Aprender com os tombos, como se diz no popular, né? O importante é que lá na frente, né, quando você pondera isso, coloca na balança, é que sua taxa de acertos seja sempre superior à sua taxa de erros. A gente vive num país que tem muitos altos e baixos aí. Entram governos, saem governos, mudam-se taxas, mudam-se investimentos, investidores, enfim. É um país que oscila bastante financeiramente falando. Como é que ficam os mercados nesse tipo de cenário que a gente encontra sempre aqui no Brasil? E como você fez para que a sua empresa conseguisse crescer? Como foi esse planejamento em tempo de crise aí, para que a sua empresa crescesse? Então, o importante aí, de fato, é planejar. E quando a gente fala em planejamento, isso estende-se também às nossas vidas pessoais, né? Então, o planejamento contempla o quê? Possíveis cenários, né? Então, via de regra, estabelecemos um cenário muito bom, um cenário intermediário e um cenário desfavorável. E para quê? Para você saber o que vai acontecer lá na frente e, eventualmente, quais medidas que você tem que tomar para não sair chamuscado aí dos períodos de crise, né? Então, é muito importante fazer esse trabalho, porque sem ele você está sem norte. Como é que a gente pode definir planejamento? O que é planejar? É eu acordar hoje e falar, hoje eu vou investir R$5 para lucrar 5,50 centavos, enfim, como é que é esse planejamento? Planejamento é você olhar para o futuro, tá, lá na né, frente, colocar tudo isso no papel, né? Então não tem um planejamento. Tem que colocar no papel. Necessariamente. Você não consegue estabelecer um planejamento se você não tiver aquilo devidamente mapeado. Se ficar só na cabeça, o que vai acontecer? Isso vai se perder, né? Então, aonde eu quero chegar, né? Como eu quero chegar? O que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo, né? Então, preciso quantificar. E qual vai ser meu plano de ação? As pessoas conseguem fazer isso sozinhas? Dificilmente, né? Então, nós, no Grupo MCR, a diretoria se reúne, estabelece os objetivos de longo prazo, esses objetivos são compartilhados com a equipe e aí tem um processo de execução. Quem vai estar executando esse processo? A equipe, né? Os nossos gerentes, nossos coordenadores, os funcionários. Planejamento tem de ser diário, porque você aponta que precisa olhar lá para frente, lá para a meta, lá para o resultado, lá na frente. Mas no dia a dia, tem que ter esse planejamento? Tem que ter esse comportamento? Tem que ter. Por quê? Então vamos pegar uma coisa, um exemplo bem tranquilo, né? Eu tenho uma série de tarefas que eu preciso fazer ao longo do meu dia. Como é que eu vou me planejar? Vou sair fazendo à torta e à direita, né? Quais são as prioritárias, quais são as urgentes, quais são aquelas que podem esperar um pouquinho mais, né? Quanto tempo que eu vou ter para uma determinada reunião? Então, isso é planejamento, né? Não dá para sair fazendo, né? E ver o que acontece. Como é que começa o meu planejamento do próximo dia? No dia anterior.
Então, sabendo aquilo que eu tenho que fazer, sabendo quais são as minhas prioridades. E monitorar. Então, no planejamento da empresa, estou atingindo os meus objetivos? Estou chegando naqueles números que eu tracei lá atrás ou não? Porque se eu não estiver atingindo, faço algumas medidas aí corretivas para voltar a colocar o trem nos trilhos. Tem essas variações aí, como você já falou, vou até pegar esse gancho aí, essas variações aí de planejamento. E o que fazer? Que variações são essas que podem acontecer no dia a dia ou ao longo do processo? Elas têm nomes. E o que dá para fazer aí para se encaixar e continuar ali no foco? Aquilo que está dentro do controle, né, do empresário é um negócio mais tranquilo. O ambiente macroeconômico, ele acaba influenciando em qualquer tipo de negócio. O empresário consegue controlar o ambiente macroeconômico? Não. Mas ele precisa necessariamente saber que qualquer variação pode afetar o seu negócio. Então, vamos pensar. Um negócio que dependa que o combustível, gasolina, por exemplo, seja um componente importante aí no custo do produto. E olha que está variando bastante. E a gasolina está oscilando bastante. Então, isso vai afetar o negócio? Com certeza. Aviação depende muito, né, do combustível, né, é um componente importante. O preço do combustível afeta o preço da passagem aérea? Sim. Então o empresário ele precisa saber o que afeta o seu negócio para poder traçar medidas corretivas ou para ter um plano B. Aí ele consegue se manter. Sim. Se manter no foco. Agora, se ele esperar, vamos ver o que acontece... Mas essa é uma prática comum. Muito comum, muito comum. E aí o que acontece se eu tiver esse pensamento? Vamos ver o que acontece. Infelizmente, os resultados tendem a ser surpreendentes, não muito mas bons. Não bons. Exatamente. Aí é complicado mesmo. O planejamento, então, pelo que eu entendi, tem de ser uma constante. Tem que ser constante. Eu não posso planejar agora, no início do meu negócio, largar a mão e deixar que as coisas aconteçam. Tem que estar em cima. Definitivamente. E isso, infelizmente, é uma prática que acontece bastante. Então, eu preciso saber onde eu quero chegar, né? Se eu não para qualquer negócio, Carlos, você está falando para qualquer negócio, independente do porte, comida, de contabilidade, pet shop, contabilidade, sim. Para qualquer tipo de negócio, não importa o número de empregados, não importa se é uma empresa no Simples Nacional ou se é uma empresa de lucro real, sem isso a gente não chega a lugar nenhum, né? Agora, você fala de planejamento, assim, num primeiro momento a gente imagina aquela coisinha engessada, quadradinha, tudo planejado, pensado, projetado. E aí eu vou falar para você, aquele empresário que gosta de arriscar. Ele tem que colocar isso dentro do planejamento dele. Hoje é dia de arriscar, daqui um mês é o dia de dar um passo maior aí. Com toda certeza, até para se dar um passo maior, isso precisa ser devidamente calculado, né? Então, planejamento, eu diria que ele tá no nosso dia a dia, está no dia a dia das empresas, está no dia a dia das pessoas físicas, né? Eu vou comprar um imóvel, vou comprar um carro, já saio comprando, né? Claro que não, preciso pesquisar. Primeiro eu preciso saber aquilo que eu quero, né? Quanto que eu estou disposto a gastar, né? Ou arriscar, né? O que não pode é querer arriscar todo o patrimônio. Tá? Então tem que ser um risco comedido. Calculado. Calculado. Risco calculado, que até as duas palavras aí não combinam muito, né? Mas risco calculado. Dá para minimizar, com planejamento dá para minimizar esses passos que eu for dar aí enfim, de tentando aumentar o meu negócio, tentando ganhar mais dinheiro. Com planejamento eu consigo diminuir esses riscos. Com certeza. Os erros. Com certeza, porque no planejamento eu já vou estar prevendo possíveis variações. Então, o que pode dar errado e o que eu vou fazer se der errado, né? Então, isso obviamente tem que estar contemplado no planejamento. O que não pode acontecer é, algo deu errado, olho para o meu planejamento. Mas eu não previ nada nesse aspecto. O que eu vou fazer então? Aí a saída tende a ser mais penosa. Eu vou entrar numa seara aqui que nem estava tão combinado, mas acho que não dá para deixar de falar. Antes da gente começar o programa, a gente estava conversando aqui informalmente nos bastidores e falando sobre educação financeira. Uma tecla que você bate muito nisso, né? Você deu uma transformada nos seus funcionários aí, falando de educação financeira, né? Conta um pouquinho pra gente, o que foi isso daí que veio essa ideia na cabeça e falou, não dá para trabalhar se não tiver esse princípio básico? Eu trabalhei numa empresa, Silvia, que tinha um funcionário que era brilhante, né? Brilhante.
Só que ele não conseguia lidar com as finanças. Ele tinha um sério problema, devia inclusive para a agiota, né? Uau. E chegou um determinado momento aí da vida que o telefone tocava e ele não podia atender. Né? Pessoas atrás dele. Com medo de ser cobrado. Então, alguém sempre atendia e falava para ele quem que era. Né? Enfim, você acha que essa pessoa consegue ter cabeça para desempenhar as suas funções? Com certeza não. Então, quem está escravizado por problemas financeiros, por dívidas, quem está sendo cobrado pelo agiota, não consegue ter a tranquilidade necessária para produzir. Né? Então, um pouco né, da implantação do programa de educação financeira no grupo da MCR tem a ver com isso. Né? As pessoas, elas precisam aprender definitivamente a lidar com suas finanças. Não pode correr disso, não pode fechar os olhos, né? E infelizmente, hoje, obviamente está mudando, né? A educação financeira já é um tema trazido nas escolas, mas eu, por exemplo, sou de uma época que você aprendia finanças por tentativa e erro, né? Eu sou de uma época que eu aprendi já lá na escola que a Maria foi à feira com R$10, comprou 3 tomates a R$3. Com quanto ela voltou? R$7. Pronto. Educada financeiramente, Silvia. E vai para a vida com cartões, índices, taxas, e se juros. vira. Se vira. Né? Só que isso traz um problemão, né, para nós. Lembro do meu curso de administração lá no início da década de 90. Se aprendia finanças corporativas, mas eu não tive acesso a finanças pessoais. Então, como fazer na empresa? Na frente, né? Como é que eu vou lidar com um negócio que é muito maior, mais complexo, cheio de nuances, se eu não sei lidar com o meu dinheiro? Né? Agora, a pergunta que não quer calar. Arrumou a vida desse funcionário? Sem dúvida, sem dúvida. Ela conseguiu dar um norte para ela? Não só dela, né? É um trabalho que é feito com todos os funcionários. Né? Então, tem a parte de treinamentos, workshops, sessões individuais de coaching. E claro, né, para que você possa fazer isso, você também precisa fazer a sua lição de casa, né? Então, identificar o que está acontecendo, para onde está indo o seu dinheiro, né? E, infelizmente, para a grande maioria das pessoas, elas não têm a menor noção onde que o dinheiro é gasto. E aí que está o problema. Né? Aliás, um problema que já faz a gente entrar no assunto do nosso próximo entrevistado. Carlos, muitíssimo obrigada pela sua participação, presença aqui e o enriquecimento aí com essas informações para o nosso mercado aí de empreendedores. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade.